as tensões para setores câmera, Bluetooth, Wi-Fi, áudio, etc. Essas tensões partem da bobina logo após o IF. Seria essa bobina o ponto de partida de alimentação para esses setores? Essa pergunta, José, é uma pergunta bacana para a gente responder, né? Porque eu sei, cara, que não é só você que tem dúvidas sobre essa pergunta, mas muita gente tem dúvida. Então eu vou mostrar aqui, deixa eu afastar, e eu vou mostrar para você aqui com a Borneo e também para os nossos outros alunos que também têm dúvidas sobre essa parte de alimentação. Ok? Deixa aqui carregar a Borneo, que eu vou abrir um esquema elétrico para mostrar. Para quem está iniciando, né, essa dúvida é chata pra caramba. Eu digo porque também eu tinha essa mesma dúvida. Essa dúvida aí é uma dúvida também que eu tinha bastante, né? Essa aqui, ó. As tensões para setores de câmera, Bluetooth, Wi-Fi, áudio, elas partem do IF, né? Vamos lá, vou mostrar. De princípio, elas não partem do IF, certo? Já para adiantar aqui, elas não partem do IF. Porém, elas só vão ser possíveis depois que o IF ter passado essas alimentações para um outro componente que eu vou mostrar para você. Vamos lá, vou pegar aqui um aparelho da linha A, vamos pegar aqui o A12. Vou abrir aqui. Foi. Vamos lá. E eu vou abrir aqui, para facilitar mais ainda para o nosso amigo, eu vou abrir um outro documento aqui na Borneo para que haja uma compreensão melhor, para não ficar só mostrando em linhas aqui. Né? Porque muita gente acaba não aprendendo porque a gente vai ensinar com esquema elétrico, o cara ainda não sabe muitas vezes como funciona o esquema e aí não entende nada, né? Então vamos lá. Eu aprendo com vocês. Até para dar aula, pessoal, eu aprendo com vocês. Porque às vezes eu ensinava de uma forma que poderia até complicar, né, a mente do aluno, né? Pronto, vamos lá. Aqui eu tenho, né, ao José Gomes. Vamos lá, José Gomes. Eu sei que também isso é dúvida para muita gente. Aqui eu tenho o conector da bateria, certo? A primeira alimentação que vai entrar na minha placa vai ser da bateria. Então, a bateria vai ser plugada aqui. Beleza? No momento que eu plugo minha bateria aqui, o IFPMIC é esse componente aqui, tá certo? O IFPMIC é esse componente. Tá aqui, ó. Do lado da minha memória do A12, certo? Isso aqui é a placa do A12. Então, perceba que aqui mostra que aqui é a V-Battery SR. É a malha V-Bat, certo? Por que V-Bat? Porque ela é uma malha que V significa voltagem, né, em inglês, e battery ou BAT significa bateria. Então, voltagem da bateria, que no termo brasileiro a gente chama de tensão, certo? Voltagem a gente não chama aqui no Brasil, não. É tensão. Tensão da bateria, ok? Então, essa tensão da bateria, ela sai pela bateria, no momento que a gente pluga, ela já percorre a placa. Ela é uma tensão primária. Não há necessidade de a gente pressionar o power para que essa alimentação ela percorra pela placa. Só de plugar ela aqui no conector da bateria, ela já vai percorrer o caminho dela. Então, pluguei aqui uma bateria com 4 volts, e esse 4 volts ele vai passar pelos componentes, certo? Esses componentes aqui
Muitos componentes que estão nessa linha são componentes de proteção, componentes de filtro, né, que é para filtrar, né, as interferências que acontecem nessa corrente que está passando aqui, né, filtros e fusíveis também aqui, né, para fazer a proteção dessa tensão primária, e ela vem até o nosso IFPMIC. Perceba que ele chega aqui, ó, em um ponto, né, em um barro de solda do nosso IFPMIC, o nosso CI de carga, né, conhecido aí como interface de carregamento. Certo? Quando essa tensão ela chega aqui no IF, deixa eu apagar aqui. Chegou aqui no IFPMIC, essa tensão ela vai passar pelo IF, certo? O IFPMIC ele é a ponte entre a VBAT e a VPH-PWR. Certo, pessoal? Se eu tirar o IFPMIC da placa, essa tensão V-battery, ela não vai passar daqui. Ela vai chegar até o barro de solda aqui, ó, e vai ficar cá. Não vai passar para outros locais da placa. Então, se eu tiro o IFPMIC, ela só vai percorrer esse caminho. Por quê? Porque o meu IFPMIC, ele é a ponte entre a malha VBAT e a malha VPH-PWR. Certo? Quem é a malha VPH-PWR? É a malha, né? Que ela pode ser chamada também de VBAT. Em alguns aparelhos, dependendo do esquema elétrico, você pode pegar aqui V-battery e depois aqui do IFPMIC, você pode pegar ela como sendo VBAT. Certo? Mas na maioria dos aparelhos ela é V-battery ou VBAT aqui, certo? Que é a tensão da bateria. E aqui, do outro lado do IF, ela vai ser chamada de VPH-PWR. Então, quando me referir em tensão após o IFPMIC, eu estou me referindo à malha VPH-PWR, que ela tem a mesma tensão da bateria, certo? Ela não sofreu nenhuma queda de tensão aqui dentro do meu IFPMIC, nenhuma mudança. Então, se eu tenho 4 volts na minha bateria, plugo a bateria aqui no conector de bateria, eu devo ter aqui, depois do IFPMIC, a mesma tensão de 4 volts. Então, a bateria, né, a tensão da bateria, ela vai chegar aqui em um ponto do meu IFPMIC, com o meu IFPMIC na placa soldado, ele faz a ponte de pegar essa tensão de 4 volts, jogar para um outro barro de solda, que vai seguir o seu caminho, certo? Que é aqui, ó, tensão VPH-PWR, que aqui, né, no nosso mapeamento da borna, só mostra os componentes aonde ela está saindo essa tensão, certo? Só que essa tensão VPH-PWR, esquecemos essas outras linhas, pessoal, certo? Essas outras linhas aqui não tem nada a ver com as tensões primárias. Aqui é tensão neutra ou tensão terciária, certo? Aqui são malhas do USB. Tanto a VBus, né, quanto as linhas de dados aqui, elas vêm lá do USB. Então, esqueçamos isso aqui, focamos apenas nessa tensão primária. Daqui, galera, essa tensão, ela vai para diversos locais da placa ao mesmo tempo, certo? É isso que muita gente acaba não entendendo, galera. É isso que muita gente acaba não entendendo. Vamos lá. E principalmente quem está iniciando, né? Quando a tensão chega aqui, aí fica se perguntando, pô, ela foi para onde agora? Vamos lá. Ela foi simplesmente, passou para o lado de cá, e daqui ela vai se ramificar em diversos componentes da placa, que precisam da tensão primária para que funcione. Quem são esses componentes, né? Então, vamos lá. Esses componentes são o PA, certo? Os PAs, eles recebem tensão da bateria, na maioria, certo? Na grande maioria, recebem tensão da bateria. Então, por isso que, às vezes, a gente pega um aparelho que está com curto-circuito e o PA está furado, né? Possivelmente um curto-circuito aí provocado pela tensão primária, ok? Então, os PAs, eles costumam, né, a receber essa alimentação primária. O PMIC, certo, da placa, né, o componente que vai dar o arranque inicial, ele também recebe essa alimentação primária,
certo? Driver de backlight, certo, pessoal? Driver de backlight, CI de imagem, amplificadores de áudio, né? E alguns outros componentes recebem a alimentação primária no momento que conecta a bateria. No momento que você conecta aqui a bateria, você já vai ter tensão primária no PA, no PMIC e tudo mais. Então, a tensão ela não vai sair do IF, passar no PMIC, para depois ir para não sei onde, depois de lá vai para... Não. No momento que você plugou a bateria, ela vai rapidamente, na velocidade da luz, né? Ela vai chegar nos componentes, certo? Plugou a bateria ali, você vai ver que ela vai estar energizando todos os componentes que recebem alimentação primária. Agora, nosso amigo ele perguntou se a câmera, Bluetooth e Wi-Fi, áudio e outros blocos, né, são alimentados pela alimentação que sai da bobina do IFPMIC, que é essa bobina aqui, ó, esse indutor que será chaveado no momento que eu plugo um cabo USB, para que haja, né, uma alimentação perfeita na VPH-PWR e o aparelho se mantenha ligado enquanto carrega, esse IFPMIC vai chavear esse indutor, gerando um campo eletromagnético e disparando esse campo eletromagnético como corrente elétrica, né, para estabilizar, para manter forte a corrente e não haja, né, flutuações nem alterações e o aparelho não venha se desligar. Ok? Então, esse indutor e o IFPMIC é importante demais neste caso. Se algum desses tiver com algum problema, no momento que você botar para carregar, o aparelho pode se desligar e coisa do tipo, certo? Como eu já peguei falhas de plugar um cabo USB e o aparelho simplesmente desligar, né? Exatamente porque não está trabalhando o IFPMIC, chaveando esse indutor. Ele trabalha mais para outras coisas, ok? Então, saindo daqui, ela vai para vários componentes, inclusive para o nosso PMIC. Do PMIC vai sair uma linha para o botão Power, certo? Cadê o botão Power dessa benção? Eu acho que deve ser esse aqui, né? O conectorzinho aqui. Então vai vir para cá, certo? Para o conector do botão Power. Vai chegar aqui uma tensão, pode ser uma tensão de 1.8 ou pode ser tensão VBAT, ok? E aí vai ter uma malha ligada para o PMIC. Quando eu pressiono o Power, eu vou mudar o nível lógico do Power Manager, certo? Porque eu vou juntar linhas, tanto o nível lógico alto como o nível lógico baixo, né? Se for 1.8 volts, eu aterro esse 1.8 volts que vem do Power Manager, então o nível lógico cai a zero, o PMIC entende que precisa acordar, né? E aí ele vai acordar primeiramente a CPU, ele vai mandar, né, um pulso ali para a CPU, uma tensão de 1.8, a CPU acorda e comanda o PMIC, beleza? E depois que o PMIC liga, o PMIC ele vai enviar as alimentações agora para a câmera, certo? Ele vai mandar alimentações agora, né, para o bloco de Bluetooth e Wi-Fi, rádio FM, GPS, setor de radiofrequência, né, e vários outros componentes da placa. Tem componentes que trabalham com 3 ou 4 alimentações. Por exemplo, o PA que eu falei para vocês, que recebe a alimentação primária, ele também precisa de alimentação secundária para que ele funcione. Então, não é apenas uma alimentação. Ele precisa de outras alimentações que algumas dessas alimentações podem vir também do Power Manager. Então, isso a gente certifica no esquema elétrico, porque pode mudar, né, de aparelho para aparelho, certo? Mas, na maioria das vezes, as alimentações surgem do Power Manager. Às vezes, a gente tem o CI Bust, né, que é o APT modulador. Quem estudou ou está estudando radiofrequência sabe que esse componente é um CI Bust que alimenta o PA também. Então, ele recebe uma tensão primária e uma tensão do conversor Bust, né, desse conversor Bust, que também precisa de alimentação do Power Manager. Então, ele não funciona sozinho do nada. Ele precisa também, às vezes, de uma tensão de 1.8, de 1.2, para que seja habilitado. E aí, ele vai fornecer essa tensão para o PA. Então, todas as alimentações para a maioria dos blocos, elas surgem do Power Manager. O que é o Power Manager? Ele é o gerenciador de tensões
da placa. Ele é o principal componente de alimentação. Ele é a fonte geradora de tensão da placa, onde vai alimentar diversos blocos. Então, a bateria alimenta o Power Manager para que ele tenha alimentação, para que ele funcione, certo? Então, depois do Power, é que esses setores, como câmera, codec de áudio, WTR, Bluetooth, Wi-Fi, esses componentes eles sejam alimentados depois do Power. Beleza? Então, esse negócio que a tensão entrou aqui, saiu ali, foi para cima, desceu para cá, cruzou aquele outro componente, passou por não sei quem. Isso aí, pessoal, não dá para estudar dessa forma. Porque as tensões, elas têm objetivo. Eu tenho uma tensão para ligar o meu PMIC, que é a tensão VBAT, a tensão que vai da bateria. Ela passa pelo IF e é chamada de VPH-PWR. Depois que ela passa do IF-PMIC, ela vai para diversos componentes. Ela não vai cruzando por um, passando por outro, não. Ela chega no PMIC ali, do mesmo jeito que ela chega no amplificador de radiofrequência, do mesmo jeito que ela chega no amplificador de áudio, no mesmo jeito que ela chega lá no próprio driver, né, ICI de imagem. Então, ela se espalha no mesmo momento. Pressionei o power, o PMIC, boom, libera as alimentações, né, para diversos blocos. Ok? Então, o Power Manager é quem faz esse processo e não a bateria. A bateria é só para que o Power Manager ligue. Ficou certinho aí? Tem alguma dúvida? Se tiver, deixa aí nos comentários.